Olá pessoal, então estamos de volta aí, a gente continua a nossa matéria, estamos falando aí das nossas medidas provisórias, a medida provisória 927, foi publicada em 22 de março de 2020, que fala aí sobre o nosso estado aí de calamidade, como ficarão aí empregado e empregador diante disso, tá? Bom, eu parei ali na questão das férias, né? Agora a gente vai falar um pouquinho, gente, do banco de horas. O banco de horas, ele está previsto no artigo 59 da CLT, pessoal. Então, ele pode ser de algumas formas que eu vou falar para vocês. Ele pode ser feito por acordo tácito, que daí seria o banco de horas mensal, por acordo escrito, que daí seria o semestral, e por acordo de negociação coletiva, que pode ser de até 1 ano. Esse banco de horas ele pode ser válido até por 1 ano, tá? Qual que é o objetivo aí do banco de horas, gente? Que o trabalhador, que o empregado, ele possa trabalhar além do seu período normal e essas horas a mais não serão pagas como hora extra, elas serão compensadas em banco de hora. O que isso quer dizer? O empregado, depois de um tempo, ele tem lá, dependendo do contrato de trabalho, ele tem um período para gozar aí desse banco de horas, tá? Então, vamos supor que em 1 mês ele tenha que compensar essas horas trabalhadas. Ele vai ficar em casa, ele vai ter uns dias aí de descanso. Com a medida provisória, nesse estado de calamidade que nós nos encontramos, essa questão do banco de horas, ela também é válida, só que ela se inverteu. Por quê? Porque agora os empregados, eles ficam em banco de horas para depois eles trabalharem, entendeu? Antes, o que acontecia? Eles trabalhavam e aí compensavam o banco de horas. Agora eles compensam para depois eles trabalharem, tá? Então, dessa forma, o empregador está acumulando aí essas horas em favor dele, né? Então, ele tem aí 18 meses após encerrado esse fim do estado de calamidade para cobrar do empregado esse trabalho aí que ele está devendo, porque ele ficou, então, compensando aí esse suposto trabalho em banco de horas, tudo bem? Bom, então, esse artigo é o artigo 14, deixa eu achar aqui o artigo 14, é isso mesmo. Vamos ver o que mais. Os feriados, gente, os feriados também, eles podem ser antecipados, tá? Pode ser por determinação exclusiva do empregador. Deixa eu ler aqui para vocês o artigo do feriado. Então, durante o estado de calamidade, os empregadores podem antecipar o gozo desses feriados não religiosos, federais, estaduais, distritais e municipais, e deverão notificar por escrito ou por meio eletrônico, né, o conjunto aí de empregados que serão beneficiados aí com antecedência no mínimo de 48 horas também. Vejam o prazo, 48 horas, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados. Então, tem que indicar também quais feriados o empregado aí ele vai antecipar, tá? O artigo, observe ali no parágrafo 2º desse artigo 13, lá da MP 927, que o aproveitamento desses feriados religiosos, eles podem também ser feitos, tá? Podem ser feitos, mas desde que, com a concordância do empregado, o empregador chega para ele e fala assim, olha, eu quero que você fique em casa aí no feriado do dia da Nossa Senhora Aparecida, que, salvo engano, é no dia 12 de outubro, né, junto com o Dia das Crianças, acho que é isso. Aí o empregado vai falar assim, não, mas eu não quero antecipar esse feriado, não me interessa antecipar esse feriado. Ele não vai antecipar, tá? Ele vai poder curtir o feriado lá no dia 12 de outubro e não antes. Agora, se o empregado concordar, daí sim, ele antecipa, fica em casa aí, antecipando esses feriados, e lá no dia, então, de Nossa Senhora Aparecida, ele vai trabalhar, tudo bem? Bom, que mais aqui? Vamos falar do artigo 18, então, que é um assunto bem importante. Lá, quando a MP foi publicada, nós tínhamos o artigo 18 que falava assim, gente,
que durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o contrato de trabalho pode ser suspenso pelo prazo de até 4 meses para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional não presencial oferecido pelo empregador diretamente ou por meio de entidades responsáveis pela qualificação, com duração equivalente à suspensão contratual. Tudo bem. O que acontecia aqui, se eles não tivessem revogado? O empregador poderia suspender o contrato de trabalho aí do empregado, suspensão sem salário. Quando o contrato de trabalho é interrompido, o empregado continua recebendo o salário. Quando ele é suspenso, o empregador não tem a obrigatoriedade de pagar o salário ao empregado, tá? Vocês imaginem a tristeza que os empregados ficaram a ler esse artigo 18 quando foi publicada a MP 927. Foi o caos, muita polêmica nas redes sociais, enfim, foi publicada no dia, já no outro dia o nosso presidente da República revogou esse artigo, porque foi muita pressão e como foi feito meio que às pressas essa medida provisória, isso aqui não tinha nem razão de ser, né, gente? Como que vai dispensar e deixar os empregados aí com suspensão de seus contratos de trabalho sem recebimento de salário e ainda fazendo cursos capacitantes? Gente, não tem condições. Até eu li uma postagem de uma pessoa que dizia assim, quem que vai pagar a minha internet durante esse tempo aí em que eu ficar em casa? E realmente, às vezes a pessoa não teria nem condições de pagar aí o provedor aí da sua internet para fazer esses cursos aqui, né? Que tem que ter internet boa, tem que ter velocidade boa, enfim. Realmente, esse artigo 18 aqui é totalmente inconstitucional, né? Seria motivo de várias discussões aí polêmicas e graças a Deus foi revogado no dia seguinte, tá bom? Então isso aí não vale mais, isso aqui tá na 927, mas ele foi revogado pela então medida provisória 928, que foi publicada em 23 de março, tá? Bom, deixa eu ver o que mais que tem aqui de importante para vocês. Tá, a suspensão, gente. Como eu ia falar de FGTS hoje, já vou adiantar aqui um assunto do FGTS para vocês aqui com relação a esse nosso período de calamidade. O que pode ser feito com relação ao FGTS? Vocês sabem que o FGTS é um valor, né, de 8% do salário do empregado que deve ser depositado mês a mês na sua conta vinculada. Ou seja, o empregador não pode acumular esse valor para pagar para o empregado lá na rescisão do contrato de trabalho, até porque isso gera uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Se o empregado ele perceber que esse valor não está sendo depositado na sua conta vinculada, geralmente da Caixa Econômica Federal, esse empregado ele pode pedir, pode notificar o empregador e pode pedir a sua demissão, alegando rescisão indireta do contrato de trabalho, porque é uma obrigação contínua do empregador de depositar esses valores aí todo mês na conta vinculada de titularidade do empregado, tá? Bom, com essa questão aí do nosso Covid-19, esse estado de calamidade, o que acontece? Para não onerar o empregador, não onerar muito essas empresas, pode ser feita a suspensão desse recolhimento do FGTS, tá? Mas apenas de 3 meses, das competências do mês de março, abril e maio, tá? Então o empregador, ele pode sim suspender esses pagamentos do FGTS de todos os empregados durante esses meses, tá? De março, abril e maio, tá? Então, depois, passado esse mês de maio, o empregador ele pode parcelar esses valores referentes ao FGTS em até 6 vezes. Mas, se o empregado ele for demitido, tá? O empregador ele tem a obrigatoriedade de antecipar essas parcelas. Então, ele não pode, por exemplo, o empregado ele é demitido em julho, tá? O empregador ainda tem aí uns meses de FGTS para pagar, ele tem que antecipar essas parcelas, ele tem que pagar de uma vez esses valores referentes ao FGTS, porque é um direito do empregado de fazer esse levantamento, tá?
Vamos ver o que mais aqui. Ah, tá. E esse pagamento dessas parcelas, ele pode ser feito até o 7º dia de cada mês, tá? Bom, essa informação, caso o empregador queira fazer isso, ela deve ser feita até o dia 20 de junho, o prazo para o empregador que quer suspender esses pagamentos, esse recolhimento de FGTS na conta do empregado, ele tem que ser feito, tem que ser avisado até o dia 20 de junho, tá? Bom, deixa eu ver o que mais aqui. O artigo 26, gente. Vamos lá para o artigo 26. Tá. Durante o estado de calamidade pública, é permitido aos estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual, mesmo para as atividades insalubres e para a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Aí tem lá um rol que fala assim, prorrogar a jornada de trabalho, adotar escalas de horas suplementares, tá? Então, esse artigo 26, ele possibilita, então, horas extras para quem trabalha em atividade insalubre, porque não é permitido para quem trabalha em atividade insalubre fazer horas extras, porque o empregado ele já está exposto a esse ambiente, né, de risco, mas agora, com a medida e com essa necessidade toda desses profissionais de saúde, ele pode prorrogar a sua jornada, tá? Inclusive na escala de 12 por 36, como é o caso dos enfermeiros, enfim. Ele pode, e farmacêuticos, ele pode prorrogar essa escala para fazer horas extras. Não tem problema nenhum que ele trabalhe aí em ambiente insalubre, tá? Bom, então, tá, uma outra coisa importante, gente. Até nós vamos falar aqui, entrar um pouco aí no âmbito da estabilidade que eu havia falado para vocês na aula anterior. Muita gente pergunta assim, se o empregado que adquirir o Covid-19 durante o seu trabalho, no ambiente de trabalho, ele tem direito à estabilidade? Ela é considerada como uma doença ocupacional? Vocês lembram que eu comentei com vocês que o empregado, que ele tiver alguma doença no seu ambiente de trabalho, ele pode pedir estabilidade. Ele tem direito, então, nos primeiros 15 dias de afastamento, quem paga é o empregado, quem banca é a empresa. Após esse 15º dia, o INSS é quem vai bancar, e aí ele tem o benefício que se chama auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário, tá? Gente, não tem direito o empregado que adquirir o Covid-19, né, durante aí esse período no seu ambiente laboral, não tem direito à estabilidade no emprego, mesmo se ele ficar de auxílio-doença, etc e tal. Por quê? Porque vai gerar, assim, na verdade é uma polêmica já. Primeiro porque é o empregado quem tem que comprovar isso aí. Ele vai ter que comprovar que ele adquiriu o vírus dentro do ambiente de trabalho. Para ele comprovar isso, gente, vai uma série de coisas, ele vai ter que apresentar uma série de informações e de alegações, vai ser bem difícil porque isso já abrangeu a comunidade toda, não é tão simples assim, não é um caso isolado. Então, todo mundo que está sujeito aí a essa contaminação do vírus, está aí pelas ruas, está no supermercado, está numa panificadora, o empregado ele não vai estar restrito apenas ao ambiente de trabalho. Ele vai estar entrando em supermercados, ele vai estar entrando no elevador, ele vai estar em contato com outras pessoas na rua, ele vai pegar em maçaneta de porta, enfim, ele vai ter o contato com o vírus, mas não se sabe onde, não tem como comprovar onde ele pegou esse vírus. Pode comprovar? Pode. Como? Aí vai depender do caso concreto. O empregado, por exemplo, que não sei como faria. Se alguém que estava com Covid espirrar na cara dele tiver uma filmagem disso aí, alguma coisa nesse sentido. Tem que ser uma coisa muito aparente, tem que ser uma coisa muito clara para o juiz entender ou para o perito entender que realmente ele adquiriu o Covid-19 dentro do seu ambiente de trabalho. Vocês imaginem a confusão, né? Mas você vai ter que comprovar, então, esse nexo aí, porque vocês lembram que eu comentei com vocês o nexo de causalidade entre doença e o ambiente de trabalho. Se ele conseguir comprovar, tudo bem.
vai ser bem difícil, né, gente? Porque esse contágio ele já está comunitário, ele já abrangeu várias camadas da nossa sociedade, todos os lugares, enfim, esse vírus pode estar em qualquer lugar, tá? Então, via de regra, não tem direito à estabilidade, salvo se comprovado, aí dependendo do caso concreto. Tudo bem? Bom, o artigo 30, vamos lá para o artigo 30. O artigo 30 ele fala aí da prorrogação, gente, das convenções coletivas. O que acontece na prorrogação das convenções coletivas? Esse artigo 30 ele possibilita prorrogar uma convenção coletiva que venceria em até 180 dias após essa data da publicação da medida, que é dia 22 de março de 2020. Então, se existem negociações coletivas que venceriam até 180 dias após dia 22 de março, esse prazo ele pode ser prorrogado até por 90 dias após vencido esses 180, tá? A critério do empregador. Se o empregador fala assim, não, vou prorrogar aí por mais 90 dias sim, essa convenção coletiva, né? Tá na MP e tá tudo certo. Eu estou aí, garantido aí por lei, não vai me dar nenhum problema. Pode fazer isso, tá? Mas prestem atenção nos prazos, tá? Esse prazo de 180 dias, a partir de 22/3, se nesse período de 180 vencer essa convenção coletiva, ela pode ser prorrogada por mais 90, tudo bem? Bom, as defesas e recursos administrativos também estão suspensos, tá? E o artigo 36, ele trata aí das medidas tomadas pelo empregador após 30 dias a partir de 22/3, que não contraria a MP. Então, tá? Aí se convalida, não tem problema nenhum. Tratando-se, então, desses dias aí, esse prazo também, dessas medidas devem ser tomadas após 30 dias a partir de 22/3. Tá. Então, depois, como a medida provisória 927 ela foi publicada em 22 de março, aí houve esse artigo 18 aí que causou muita polêmica, como eu já falei para vocês anteriormente. Logo no dia seguinte, foi publicada a MP 928, que revogou, então, esse artigo 18 da MP 927, onde dizia que os empregados poderiam aí ter os seus contratos de trabalho suspensos por até 4 meses. Durante esse período aí, o empregado ia ficar em casa fazendo curso de capacitação profissional, tá? Então, isso foi revogado, ainda bem, tá tudo certo. E se o empregador, gente, outra coisa que eu queria comentar com vocês. Se o empregador, ele não fizer nada, ele não avisar o empregado, simplesmente deixar o empregado em casa aí nessa quarentena, vai ser aplicada então a lei 13.979 de 2020, que esses empregados, então, eles estão diante aí de uma falta justificada, eles não precisam justificar as suas faltas ao trabalho. Então, isso não será prejudicado. No silêncio do empregador, aplica-se a lei e eles não serão prejudicados por essas faltas aí ao trabalho, tá? Um dos problemas aí como eu já falei para vocês, então, que o empregador não está conseguindo manter aí esses postos de trabalho, não tem faturamento, não tem venda, não tem nada. Então, seriam adotar essas medidas, tá? Dessa medida provisória aí 927, tá? E 928. E procurar, né, passar aí por esse período o mais ileso possível, não prejudicando o empregador e nem empregado, tá bom? Bom, o que acontece, gente? Eu queria comentar aqui com vocês o que acontece se o empregador ele quiser dispensar o seu funcionário. Então, isso nós vamos falar daqui a pouquinho, porque o vídeo já está com quase 20 minutos. E daqui a pouco eu volto para dizer para vocês como pode ser feita essa rescisão do contrato de trabalho do empregado durante esse período aí de calamidade, tá bom? Já voltamos.